Efeito. O que vem a ser o efeito? Ou seja, o agente ele pratica uma ação para resolver um problema e para praticar essa ação ele vai buscar um modo, um meio, e agora essa ação que ele praticou para resolver aquele problema vai gerar algum tipo de efeito, de consequência. Então é exatamente isso, é o elemento que corresponde aos resultados pretendidos ou alcançados pela ação proposta. E aí qual seria a perguntinha que eu vou fazer para chegar a essa ideia? Para que eu vou fazer isso? Né? Para que eu vou fazer isso? Claro que a resposta vai chegar a essa ideia para gerar alguma consequência. Um exemplo, para combatermos tais censuras, precisamos buscar outras fontes informativas além da internet, como jornais e televisões. Mais um exemplo. Programas de televisão, rádio, jornais precisam promover propagandas com o objetivo de mostrar a importância de proteger dados pessoais. Beleza? Seguindo. O último é o detalhamento. E o que vem a ser o detalhamento? Na verdade, você pode usar um detalhamento, ou seja, dar uma informaçãozinha a mais em qualquer lugar, ou seja, para qualquer elemento, para o agente, para a ação, para o efeito, enfim, você pode escolher onde você vai colocar um detalhamento. Então, ele é o elemento que acrescenta informação à ação, ao agente, ao modo, meio ou ao efeito. E aí eu vou me perguntar, que outra informação sobre esses elementos é possível acrescentar? E aí, uma exemplificação. Por isso, é muito importante que todos os usuários da internet pesquisem em diversas fontes diferentes, como, por exemplo, vários sites, livros, jornais, etc., antes de tomar uma decisão importante. Foi por meio de exemplificação esse detalhamento. Outro. Assim, é necessário que o Estado, na condição de garantidor dos direitos individuais, tome providências para mitigar esse problema. Agora já uma especificação aí do Estado. Beleza? Agora, um exemplo com os 5 elementos, né? Ou seja, o parágrafo de conclusão com os 5 elementos todinhos ali. Então, cabe ao Estado o papel de promover campanhas publicitárias que alertem e conscientizem a população sobre a importância sobre a informação dos produtos e serviços contratados virtualmente, além de garantir a segurança dos dados bancários e pessoais dos usuários através de políticas que exijam dos sites informações claras sobre o sigilo dos seus dados. Dessa forma, é inegável que a manipulação do comportamento virtual da população será combatida, salvaguardando o direito ao lazer e ao entretenimento seguro, garantido pela Constituição Brasileira de 1988. Portanto, é uma conclusão completa com a proposta de intervenção ao problema que o tema trouxe. E agora vou mostrar todos os elementos, um a um, tirados desta conclusão. O primeiro deles, o agente. Quem é o agente? Está bem claro ali, cabe ao Estado. Então, o Estado é que vai agir em relação a esse problema. Como é que o Estado vai agir? Então, qual a ação que ele vai praticar? Aí, o aluno, o candidato, ele deu 2 maneiras, ou seja, existem 2 propostas de ação. O que acontece no Enem? Você pode dar 2, 3, 4, só que só vai contar como uma. Entende? Vai contar aquela que garante, juntamente com as demais, o máximo de elementos válidos. Nesse caso, uma delas garante, junto com os outros, os 5 elementos básicos. A outra, entre essas 2, juntando com os outros elementos, só garante 4. Então, ação. Ele deu a primeira, garantir a segurança dos dados bancários e pessoais, e depois a segunda, promover campanhas publicitárias. Beleza. Depois disso, o modo como isso vai ser feito, através de políticas que exijam dos sites informações claras sobre o sigilo dos seus dados. E o efeito que isso vai causar. Dessa forma, é inegável que a manipulação do comportamento virtual da população será combatida. Esse é o exemplo, né, onde eu quero chegar. Né, qual é a consequência? Combater essa ideia de manipulação. E o detalhamento, salvaguardando o direito ao lazer
e ao entretenimento seguro garantido pela Constituição Brasileira de 1988. Viu? Todos os 5 elementos bonitinhos aí neste parágrafo de conclusão. Bom, agora já falamos sobre a conclusão do Enem, vamos falar sobre a conclusão de outros vestibulares. E aí a questão da redação, de como se faz essa conclusão, ela é diferente realmente da maneira como se faz no Enem. Portanto, uma forma de concluir muito usada, existem várias formas, tá? Eu vou trazer aqui 2. Uma forma de concluir muito usada é aquela em que você, primeiramente, retoma a tese, faz a ligação dessa tese com os argumentos e lança uma reflexão acerca do que foi discutido na redação. Veja bem, é retomar a tese, passar pelos argumentos, não necessariamente com as mesmas palavras, não é repetir as palavras, é você buscar a ideia para você reafirmar no final, para você fechar a sua redação reafirmando tudo aquilo que validou a sua argumentação, ok? Então, vamos lá, um exemplo de um aluno meu dos grupos de WhatsApp. Esse panorama nos mostra que a manipulação de informações pode ser danosa à sociedade, seja para a sustentação da pós-verdade, seja para a criação de inimigos irreais com o objetivo de justificar tomadas de medidas antidemocráticas. Em suma, nada mais claro que o pensamento de Hannah Arendt sobre sonambulismo e poder de crítica. Enquanto a sociedade continuar alheia ao condicionamento que lhe é imposto, o abismo estará mais próximo. Júnior Krischker. Então, veja, aqui é uma conclusão, parágrafo de conclusão. Então, a ideia, para que não se mostrasse toda a redação, ficaria muito cansativa, a ideia é que ele pegou a tese, a ideia da tese, passou pelos argumentos e deixou uma reflexão final, inclusive vinculada à ideia de Hannah Arendt. Perfeito? Agora, um outro exemplo de parágrafo de conclusão nesse modelo. Portanto, a manipulação de informações, mesmo com causa justa, gera desafios ainda mais complexos de serem resolvidos e que podem causar danos irreversíveis na construção de uma sociedade democrática. Nesse sentido, visar a ética deontológica, ações não focadas em fins, na transmissão de informações é fundamental na formação de um Estado mais igualitário. Assim, a síntese de Maquiavel permanecerá em 1513. Então, dá para inferir daí que ele falou lá na introdução, no desenvolvimento, falou sobre essa ideia de ética deontológica, falou sobre Maquiavel, e isso tudo foi retomado juntamente com a tese, com a ideia da tese, para fechar a redação dele, ok? Fortalecendo, inclusive. Ou seja, ele faz uma amarração muito bem feita com os parágrafos anteriores. Por fim, a outra forma que eu estou mostrando para vocês. Eu disse que há várias, né? Eu trouxe 2. Uma outra forma de concluir muito usada é aquela em que você retoma a ideia da tese, faz ligação dela com os argumentos e lança uma proposta de enfrentamento do problema. Gente, é proposta de enfrentamento, não é proposta de intervenção como na redação do Enem, não, tá? Que precisa daqueles 5 elementos. Aqui a coisa é bem mais simples. Um exemplozinho. Esse panorama nos mostra que a manipulação de informações pode ser danosa à sociedade, seja para a sustentação da pós-verdade, seja para a criação de inimigos irreais com o objetivo de justificar tomadas de medidas antidemocráticas. Em síntese, é preciso estarmos atentos aos fatos e conferirmos a veracidade das informações em fontes seguras, a fim de combatermos práticas irresponsáveis que só geram distorção da realidade. Também do aluno Júnior Krischker. Então eu tive aí 2 alunos, o Júnior e o Gustavo. Portanto, nesse caso aqui, deu para perceber, né? Aproveitou-se um pedaço, né? A entrada, porque a redação é a mesma, as ideias lançadas na introdução, no desenvolvimento são as mesmas, mas ele mudou o finalzinho da redação, aqui lançando uma proposta de enfrentamento do problema. Percebeu? Foi legal para você? Foi bonito? Deu para você conseguir entender mais ou menos como usar a forma do Enem ou como usar a forma de conclusão de outros vestibulares?
Maravilha. Se foi bom para você, foi bom para mim e bom para todo mundo. É isso que a gente espera. Gente, semana que vem eu trago mais um assunto importante. Eu espero que vocês deem o seu likezinho aí. Quem está inscrito, maravilha, parabéns. Quem ainda não está inscrito, se inscreva agora e toca aquele sininho para receber as notificações. Assim que eu mandar algum vídeo novo, assim que eu fizer alguma coisa, vocês vão ser notificados imediatamente. Além disso, se inscrevam aí nos meus canais de relacionamento, Instagram, Twitter. Né? Eu estou voando para todos os lados agora, estou aprendendo essas coisas, tá certo? Então, gente, grande abraço, até semana que vem.